O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele, puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro.
Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente, a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando.
porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala pra ela que na Ferrari dele interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada, e o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O YouTuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado, e ela responde que sim. O YouTuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks, porém ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O YouTuber pergunta se ela não pode passar seu Instagram, e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção. Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois, e não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW, e é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro, então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia, e ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado, e fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela e fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O YouTuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston, e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston, e ela responde que a família dela veio para cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá, e ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. London então fala que eles podem ir no seu carro que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer.
Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante e que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. Começamos o vídeo com Naya abordando essa linda garota. Ele tenta se apresentar, mas a garota não dá a bola para ele. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não, que ela tem namorado. Ele fala que só queria conhecê-la melhor e pergunta se ela não passa pelo menos o seu Instagram, mas a garota fala para ele calar a boca e sair de perto dela. Então ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini e não demora muito para a mulher se arrepender do que ela disse e ir atrás dele. Então ela pergunta qual é o nome dele e que agora ele pode pegar o número dela, mas Naya questiona dizendo que ela foi muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pede desculpas. Então ele fala que tudo bem. Em seguida ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar falando com ele porque ele não quer causar problemas. Ela fala que ele está trabalhando e que ele não precisa ficar sabendo de nada. Na sequência, ele fala que tudo bem e passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. E nessa hora, nem parece mais que ela tem namorado e deixa nítido o interesse dela depois que ela viu o seu carro de luxo. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e fala alguns detalhes da Lamborghini para ela. Depois, ele chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem uma Lamborghini. Dentro da Lamborghini, indo à parte que interessa, ele fala que está nítido que ela quis entrar no carro com ele só por interesse, porque antes ela o maltratou e agora mudou completamente com ele. Ela fala que é melhor ele esquecer isso para eles aproveitarem a tarde juntos, mas o YouTube fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai mesmo fazer isso com ela. Ele fala que ela teve sua chance de sair com ele, mas que ela foi muito grossa e que ele não tolera isso. Ele fala que é para ela descer e fala que não vai mudar de ideia. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada e não passou no teste. O vídeo começa com Luke e Fresh esperando passar alguma mulher para aplicar o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, eles começam a abordá-la.
Luke pergunta aonde ela vai e tenta se apresentar. Elas respondem que estão indo almoçar. Então Fresh convida elas para almoçarem junto com eles e que elas podem ir no carro deles. Porém, elas dizem ter namorado e falam que vão encontrar com eles agora. Luke pergunta quanto tempo elas namoram e uma das meninas fala que já tem mais de 1 ano e meio. Então ela sai andando e deixa ele falando sozinho. Então, depois de tomarem um fora, os dois sentam no capuz da Lamborghini e é aí que a mágica acontece. As duas garotas, quando vê os caras de nave, na mesma hora voltam e perguntam se é nesse carro que eles vão levá-las para almoçar. Luke responde que sim. Então, elas falam que aceitam almoçar com eles. Porém, Fresh a questiona perguntando se elas têm mesmo namorado e pede para elas dar uma voltinha. Uma delas responde que não, que estão solteiras e só falaram aquilo porque não queria nada com eles, mas agora mudaram de ideia. Então, eles chamam elas para virem com eles e começam a ir em direção a outro carro que não é a Lamborghini. Mas as duas começam a perguntar se a Lamborghini não é deles e Luke fala que não. Elas então falam que não vão mais e tentam ir embora novamente. Mas os dois youtubers então abrem a porta da Lamborghini e fazem elas mudarem de ideia novamente. Então, eles falam que estavam brincando e que vão levá-las para almoçar no melhor restaurante. Os dois youtubers falam que depois que eles almoçarem, vão levá-las para a casa deles. E elas aceitam o convite e falam que lá tem muita piscina, muita bebida e que elas vão curtir. E em seguida mostra para elas $500 mil no porta-mala do carro. E impressionam ainda mais as duas garotas que ficam pedindo para entrar no carro. Então ele abre a porta da máquina e deixa elas sentirem o gostinho de estarem numa Lamborghini. Quando elas saem do carro, eles começam a questionar por que elas não quiseram nada com eles e falaram que tinha namorado no início quando eles foram falar com elas. As duas inventam uma desculpa esfarrapada e falam que acharam que eles eram muito novos para elas. Mas depois mudaram de ideia porque eles impressionaram elas. Então Luke fala que eles têm que dizer a verdade, que elas são gold diggers e que ele não sai com interesseiras. E que tem uma câmera ali gravando e que elas vão ficar famosas no YouTube. E fala pra elas dar um oi pra câmera. Então as duas saem todas sem graça e acabam se dando mal. O vídeo começa com Nate abordando essa loira. Ele pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta aonde ela vai e ela responde que tem que ir embora. Então ele fala que só está tentando conhecê-la, porém ela diz a ele que não fala com estranhos. Então Nate pede para pegar o número dela. O YouTube pergunta a ela por que ela está sendo tão rude e ela fala que é porque ela está com pressa e não está interessado e ele não faz o tipo dela. Ele fala que só queria conhecê-la. Sendo assim, ele fala que poderia lhe dar uma carona e a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que a garota vê que o Nate está de Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando se o carro é mesmo dele.
Nate confirma que sim e pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E inexplicavelmente a garota muda de ideia e fala que vai passar o telefone para ele. Então ele não perde tempo e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pergunta o que ela estava indo fazer e ela fala que estava indo almoçar. Então Nate fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para almoçar. Nate convida ela para ir almoçar com ele e fala que eles podem escolher um bom restaurante. A garota topa e aceita o convite do youtuber. Porém, Nate pergunta sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado. Então Nate fala que ela pode entrar no carro e que lá eles vão conversar melhor. Então Nate dá a volta e entra no magnífico Corvette. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o youtuber pergunta por que no início, quando ele foi falar com ela não queria falar com ele e foi muito rude. E ela fala que há muita gente tentando falar com ela na rua e prefere ignorar, e pede desculpas por não ter dado atenção a ele. Nate pergunta por que ela mudou de ideia se ela já estava indo embora, e ela fala que gostou do carro dele porque é muito bom. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não iria falar com ele. E ela fala que provavelmente não. Então, Nate fala que para ele está óbvio que ela só está interessada nele por causa do carro e do seu dinheiro. Ela fala que não, que resolveu dar uma chance para ele. Porém, Nate fala que não quer mais sair com ela porque ela não é a pessoa que ele imaginou que ela fosse. Além disso, ele fala que ela é muito interesseira e só quer sair com ele por causa do carro e do seu dinheiro. E fala que não quer perder o seu tempo com uma garimpeira de ouro. E fala que ele não sai com mulher interesseira e que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro. E pede para ela descer do carro. Ela tenta se explicar. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette.
Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em frente a uma loja. Ele pergunta o nome dela e pergunta onde ela vai. Ela fala que está indo no supermercado. Joel pergunta por que ela está tão assustada. E ela fala que não conhece eles e pergunta o que eles querem. Joel fala que eles chegaram na cidade há pouco tempo e estão procurando sair para tomar uma bebida e convida ela para sair com eles. Porém, ela recusa o convite e fala que agora está ocupada e deixa claro que ela não está nem um pouco interessada. Em seguida, Joel pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela prefere estar sozinha. Joel então pergunta por que ela não quer ter um namorado. E ela fala que os homens estão sendo muito idiotas. Em seguida, Joel pergunta se pode pegar o telefone dela para eles marcarem de sair outro dia. A garota fala que não passa telefone para estranhos. O amigo de Joel então fala que tudo bem e qualquer dia eles se encontram por aí. E a desejam uma ótima tarde e se despedem. E vão em direção à Lamborghini. E quando a mulher vê que a Lamborghini é deles, a história é outra. E olha a cara que ela faz quando vê o carro deles. Muito interessada, ela começa a perguntar sobre o carro. Na sequência, Joel chama ela para vir conferir a Lamborghini. O amigo de Joel oferece ela o uísque e ela aceita. Então, Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela fala que não. O YouTube então chama ela para entrar na máquina e conferir por dentro. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e depois de falar umas características do carro, ele pergunta se ela quer vir numa festa que vai ter na casa dele. E ela responde que sim. Joel então pergunta por que antes de ver o carro ela não queria nada com eles. Ela fala que se não tiver nada de valor que ela goste, ela não vai. E diz que é por isso que ela está sozinha, porque o namorado dela não dava nada para ela. Então, Joel chama ela para entrar no carro para eles irem para sua casa. Ela senta no colo do amigo de Joel e eles vão para a casa dele. Iniciamos o vídeo com o youtuber Naya que aborda essa garota em um posto de gasolina que estava indo abastecer o seu carro. Ele pergunta qual o seu nome e o que ela está fazendo ali tão tarde. A garota diz o seu nome e fala que vai abastecer o seu carro. O YouTube fala que vai ajudá-la e fazer companhia para ela não ficar sozinha. Ela então o agradece. Naya então pede o seu Instagram. Ela então passa o Instagram para ele. O YouTube fala que pensando bem, ele acha melhor ela dar o número de telefone para ele. Mas ela fala que não porque ela tem um namorado. O YouTuber fala que também tem namorada, mas que está tentando conhecê-la e fazer amizade. Mas ela fala que seu namorado não gostaria que ela fizesse amizade com ele e também a sua namorada não iria gostar. O
O YouTube então fala que eles não precisam saber de suas amizades. Ela fala que não e que não quer fazer amizade com ele. Naya então fala que ela é muito linda e só quer sua amizade e nada além disso. Mas a garota fala que é melhor não e que ela não quer arrumar confusão. Naya insiste mais uma vez e fala que ele não tem namorada e se esse era o problema, ela pode ficar tranquila. A garota responde que já disse. Então o YouTube a deseja uma boa noite e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela desce do carro na maior cara de pau e vai falar com o YouTuber. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que quer conversar um pouco com ele. Porém, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E ela responde que pensou melhor e que eles podem sim ser pelo menos amigos. Então, o YouTuber a questiona e fala do namorado dela, que ele não vai gostar. Ela fala que, como ele mesmo disse, ele não precisa ficar sabendo. Então, ele pergunta se agora ela pode passar o número de telefone para ele. Ela responde que sim e fala que ele não pode ligar para ela a qualquer momento, pois ela pode estar com o seu namorado. Naya então fala que tudo bem. A garota fala então do seu carro, que é muito luxuoso e que nunca andou em uma Lamborghini. Então o Naya fala que esse é algum dos seus carros de luxo. Ele pergunta se ela gostaria de sentir como é andar em uma máquina dessa. É claro que a garota aceita e ele fala que eles vão se divertir muito. Naya fala que está indo para uma festa com seus amigos, onde tem uma mansão super luxuosa e fala que vai levá-la com ele. Mas, para surpresa dela, Naya deixa a porta trancada e não deixa ela entrar. Ele fala que no início ela não quis nada com ele, mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse no seu carro. Porém, o YouTube a chama de interesseira e acelera a Lamborghini sem falar uma palavra e deixa a interesseira no vácuo, e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com London, que aborda essa mulher e pergunta qual o seu nome e como ela vai. Ela fala que está bem e que se chama Paige. London então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Então London pergunta aonde ela vai. Ela responde que está tentando encontrar alguns amigos. London fala que ele sempre morou na cidade e que ele pode ajudá-la. Porém, ela responde que tem o Google Maps. O YouTuber fala que ele pode ser o Google Maps para ela. Em seguida, London pergunta se pode pegar o telefone dela, porém ela fala que não, que ele não faz o tipo dela. Então, o YouTuber pergunta se ela tem namorado e é por isso que ele não pode pegar o seu contato. Ela responde que tem namorado e que o namoro dela é muito sério. Ele então pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram, mas novamente ela fala que não e o rejeita. London insiste mais um pouco, mas ela fala que não e que não vai perder mais seu tempo com ele. Além disso, ela diz a ele que já está quase noiva e que é fiel ao seu namorado e pede para ele não insistir mais e tenta ir embora. Então, London, vendo que não vai ter chance com a garota, ele caminha até o seu Corvette. E na hora que ela vê que ele está de Corvette, não demora muito para ela voltar e vir falar com ele. Ela se senta no carro e pergunta se o carro é alugado ou se é mesmo dele. Em seguida, London confirma que o carro é dele. Então ela fala que agora ela tem um tempo para conversar com ele. Sendo assim, London fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro.
Dentro do carro, indo à parte que interessa, a garota pergunta qual os planos de London. Ele responde que está indo agora para sua cobertura que ele tem no centro da cidade e mostra para ela o prédio mais alto com uma linda visão. Então ele fala que gostaria de levá-la em sua cobertura e lá ela ia conhecer melhor a sua vida financeira e que ela ia se impressionar muito com seu estilo de vida. E mostra para ela um bolo de notas de dólares. A garota fala que topa ir com ele e quer ver se vai ser isso tudo mesmo que ele está falando. Mas London questiona e pergunta sobre o suposto namorado dela. Então a garota fala que não está dando muito certo com seu namorado e que pode ser um segredinho deles. Mas London pergunta se ele gostar dela e se ela terminaria com ele. Então ela responde na maior cara de pau que sim. London fala que gostou dela e que teve algo nela que chamou a sua atenção e fala que do lado dele ela teria uma vida de luxo. Então ele fala para ela mandar mensagem para os amigos que ela ia visitar e desmarcar com eles. Então London acelera o Corvette e leva a interesseira com ele para conhecê-la melhor. E dessa vez ele não quis colocar a interesseira para correr. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com a BMW i8. Ele aborda a garota e pergunta como ela vai. Ela fala para ele que não fala com estranho e não demonstra vontade nenhuma de falar com ele. Ele diz que se chama Nate e pergunta qual o nome dela, mas ela sai andando e nem responde. Então, o YouTube caminha até a sua BMW i8 e na hora que a garota vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate vendo que a garota voltou para falar com ele, ele desce do carro e fala que o carro é dele e que ele comprou há pouco tempo. Em seguida, ela pergunta se ele estava tentando conhecê-la. Nate fala que sim, mas ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que houve uma má comunicação. Então o Nate pergunta se ela estava indo tomar um café mesmo. Ela responde que sim e o convida para ir com ele. O Nate então fala que gostaria muito, mas primeiro quer conhecê-la melhor. Então ela pergunta novamente se esse é mesmo seu carro e demonstra muito interesse. O Nate fala que sim e dessa vez ele pega o número dela. Porém, ela fala que pode ser de outra pessoa ou ser alugado. O Nate então fala que ele tem o documento do carro e que se ela não acredita nele, ele pode mostrar para ela. Mas ela fala que acredita nele. Em seguida, o YouTube convida ela para entrar no carro com ele. E depois de ver a máquina do YouTube, ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. E se ela vai ser interesseira ou não. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que ficou com medo e tem muito medo das pessoas se aproximarem dela. O YouTuber então pergunta se ele demonstrou ser uma má pessoa. Ela responde que não e pede desculpas por antes. O Nate então fala que ela poderia tê-lo tratado melhor. Nessa hora, o Nate fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do seu carro e só voltou para falar com ele por interesse no seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele desistiu de sair com ela. Ela fica sem palavras e o Nate pede para ela descer do carro e tomar seu café sozinha. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.
O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda essa morena, pergunta o que ela tá fazendo e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London e é um prazer conhecê-la. Ele então pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Kiki. Então ele pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo embora para casa. Então London pergunta como está indo o dia dela e ela responde que está indo tudo bem. London então fala que se ela estivesse com ele, ela estaria bem melhor e fala que eles podem vibrar juntos. A garota fala que já está bem do jeito que ela está. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela. Ela responde para que ele quer pegar o número dela. O youtuber fala que gostaria de conhecê-la melhor porque ele gostou da vibe dela e que não custa nada ela passar o seu número. Então ela fala que não passa o número para pessoas a não ser que elas paguem as contas dela. Ela então fala que ele não aparenta ter dinheiro e que ele não pode cuidar dela e sai andando. Então London se despede e vai em direção ao seu glorioso Corvette C8. E na hora que a garota vê a burrada que ela tá fazendo e vê a máquina do youtuber, ela não perde tempo e vai correndo atrás dele. Ela então fica toda sem graça e fala que não queria parecer rude com ele e só não gosta de passar seu número para pessoas que não podem lhe ajudar. London então fala que ela achou que ele não tinha dinheiro só porque ele não está tão bem vestido. Ela fala que não e tenta arrumar uma desculpinha esfarrapada. London então pega o número dela e chama ela para entrar no carro. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela fala que quer que ele pague as contas dela, compre um carro novo para ela e cuide dela e não deixe faltar nada. Então, nessa hora, London fica indignado e fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais nada com ela. E tudo foi só para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro. Então, ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela então fica toda sem graça e ele fala para ela pensar no que ela disse para ele. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava.
Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com um caçador de interesseira, Nate, abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la. E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão. Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa. Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala pra ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele.
Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma Super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren. E ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele. Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele então pergunta se ela é de Houston e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston e ela responde que a família dela veio para cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá e ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. London então fala que eles podem ir no seu carro que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante e que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele, e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou. Começamos o vídeo com Naya abordando essa linda garota. Ele tenta se apresentar, mas a garota não dá a bola para ele. Então ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não, que ela tem namorado. Ele fala que só queria conhecê-la melhor e pergunta se ela não passa pelo menos o seu Instagram, mas a garota fala para ele calar a boca e sair de perto dela. Então ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini e não demora muito para a mulher se arrepender do que ela disse e ir atrás dele.
Então ela pergunta qual é o nome dele e que agora ele pode pegar o número dela. Mas Naya questiona, dizendo que ela foi muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pede desculpas. Então ele fala que tudo bem. Em seguida, ele pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela estar falando com ele porque ele não quer causar problemas. Ela fala que ele está trabalhando e que ele não precisa ficar sabendo de nada. Na sequência, ele fala que tudo bem e passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. E nessa hora, nem parece mais que ela tem namorado e deixa nítido o interesse dela depois que ela viu o seu carro de luxo. Em seguida, ele chama ela na frente do carro e fala alguns detalhes da Lamborghini para ela. Depois, ele chama ela para eles conversarem melhor dentro do carro. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem uma Lamborghini. Dentro da Lamborghini, indo à parte que interessa, ele fala que está nítido que ela quis entrar no carro com ele só por interesse, porque antes ela o maltratou e agora mudou completamente com ele. Ela fala que é melhor ele esquecer isso para eles aproveitarem a tarde juntos. Mas o youtuber fala que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se ele vai mesmo fazer isso com ela. Ele fala que ela teve sua chance de sair com ele, mas que ela foi muito grossa e que ele não tolera isso. Ele fala que é para ela descer e fala que não vai mudar de ideia. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada e não passou no teste.